Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 21. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio, né? Você de perto, você de longe, talvez você que esteja nessa penitenciária. E o único meio de você ouvir a palavra de Deus é através desse rádio, que você se alimenta, né, do verdadeiro alimento, aquele que vem trazer esperança, saúde, né, que vem transformar o seu interior, né, que vem nutrir essa nova criatura que foi gerada dentro de você, por meio do Espírito Santo. E todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, estamos aqui pela fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora, né? E você que está ali pela fanpage, comente, deixe o seu comentário, curte e compartilhe essa live, para que a palavra de Deus possa se expandir cada vez mais. E também estamos pelo canal do YouTube, do pastor Eliel Uller. Se você ainda não é inscrito no canal do pastor Eliel Uller, eu peço nesse momento, né? Entre lá no canal do YouTube e procure lá Eliel Uller, né? Sem H, U-L-L-E-R. E se inscreva e ative as notificações. Sempre que tiver novos conteúdos, você será informado, né? E aí poderá estar nos acompanhando. Também temos aí, todas as quartas-feiras, subsídios teológicos para professores. EBD Camboriú, o canal do YouTube da EBD Camboriú. Também se inscreva. Se você ainda não é inscrito na EBD Camboriú, por gentileza, se inscreva, né? E sempre que tiver novos conteúdos, você será notificado. E compartilhe a live. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que estão na rede social, para que a palavra de Deus ela possa se expandir cada vez mais. Na técnica de som, deixando tudo pronto, organizado, né? Sempre contente, alegre. Presbítero irmão Claudino Silva, né? Hoje é o irmão Claudino Silva. O irmão Claudino Silva também tem o seu programa. Todas as manhãs aí, Alvorada Sertaneja, né? A partir das 5 horas da manhã. Se você está meio aí triste de manhã, acorda meio solitário, liga ali na Alvorada Sertaneja. 5 minutos é uma injeção de ânimo, né? E ali também tem a tarde, né? Tarde sertaneja, né? Tarde sertaneja ali, com o presbítero irmão Claudino Silva. E o nosso professor, o irmão Eliel não está hoje, né? Hoje ele está com folga, né? Eu acredito, tá? Acho que foi a Jaraguá do Sul, se não me engano. São Francisco, São Francisco, deve estar comendo tainha hoje. Hoje vai comer tainha para lá, né? Deus abençoe, pastor Eliel. E o nosso professor hoje, convidado, o irmão pastor Ricardo Mendonça. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, presbítero irmão Fabiano, presbítero irmão Claudino. Satisfação, né? Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Estava ali no discipulado, aí cheguei um pouco atrasado. Mas Deus é conosco, estaremos aqui para mais uma manhã meditarmos na lição bíblica da Escola Dominical. Eu quero, já de antemão, mandar um abraço, porque pode ser que depois não dê tempo, mandar um abraço para o irmão que falou comigo, irmão Jair Ferreira Lopes, missionário, irmão Jair Ferreira Lopes. Ele é de Caçador, né? Congrega na Igreja Pentecostal Povo de Deus, e ele está sempre aqui nos ouvindo. Ele entra em contato com o Eliel, comigo, faz perguntas e dá o seu parecer. Uma bênção a ele, né? E que Deus abençoe ele, continue assim, né, sendo nosso ouvinte, e quando puder, entra conosco aqui no Zap, conversa, porque é muito bom ouvir a voz do homem de Deus. Também o irmão Joel, né? Sim. O irmão Joel também é um dos que sempre está nos ouvindo. Isso. A irmã Joelma, né? A irmã Joelma e a esposa sua, a irmã... agora fugiu o nome. Me perdoe, irmã. Depois que passou os 18 anos, é problema, né, irmão Ricardo? Depois da Covid. A esposa também está sempre ali nos ouvindo. Que Deus abençoe, né? E possa sempre ser essas pessoas maravilhosas que empurram a gente para frente. Sei que eles oram por nós, né? Sim. Tudo isso que eu falei aqui, eles oram por nós e eu sou grato a Deus pela vida dessas pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica dominical, Ricardo. Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito na nossa vida, por tudo que tem feito nós prosperarmos, tanto na vida espiritual como material, Senhor.
não tem deixado faltar nada. Sim, O Senhor é sim. um Deus tremendo. Eu sei também que seus filhos lá do outro lado estão sendo abençoados por Ti, Pai. Tem suprido as necessidades. E se há algum com falta de alguma coisa, primeiramente, falta espiritual, né? Se tiver alguém necessitado da visita do Espírito Santo no coração, que o Senhor possa visitar nesta manhã, falar, consolar, edificar, ou exortar se precisar, Senhor. Mas faça tudo de acordo com a sua vontade. A Tua palavra nos diz que o Senhor opera em nós tanto no querer como no efetuar. E nós estamos aqui, Senhor, para que Tu opere na nossa vida, para que possamos, Senhor Jesus, Te alegrar e seguir em frente até aquele bem-aventurado dia. Se conosco é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, estamos aí na penúltima lição, né? Na penúltima lição, né? Do segundo trimestre de 2024. O tema principal é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, o caminho que nos está proposto para a chegada no céu. Então, na primeira lição, nós vimos o início da caminhada, depois a escolha entre a porta estreita e a porta larga, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, né? A porta larga, muitos a procurarão e muitos entrarão por ela, mas poucos é o que procuram a porta estreita. O destino do cristão, como se conduzir na caminhada, foi a lição número 4, os cuidados que devemos ter. A lição número 5, os inimigos do cristão. A lição número 6, as nossas armas espirituais. Nós vimos que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas, são espirituais, né? São poderosas em Deus. Nós vimos na lição número 7, o perigo da murmuração, que tem levado à decadência espiritual de muitos irmãos. A murmuração, ela tem levado, e nós vimos ali o perigo, né? E a lição número 8, confessando e abandonando o pecado. A lição número 9, resistindo à tentação no caminho, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando, né, bramando, né, procurando a quem possa tragar. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Desenvolvendo uma consciência de santidade, foi a lição número 10. A lição número 11, que foi a lição da semana passada, a realidade bíblica do inferno, né? Ela é uma realidade. E a lição número 12, que vamos estudar hoje, dia 23 de junho de 2024, né? A bendita esperança, a marca do cristão. A bendita esperança. É isso que nos motiva, é isso que nos faz passar pelas adversidades e seguir em frente, né? A alcançar a bendita esperança. E qual seja essa? A vida eterna. Como eu li no início do programa, Apocalipse 22, a nova Jerusalém, né, de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Timóteo, capítulo 2, e versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus. Timóteo, capítulo 2, e versículo 13. E a nossa verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores da nossa jornada de fé. Nessa terra, nós somos peregrinos, estamos caminhando. E nessa caminhada, há muitos dissabores, há muitas tribulações. Muitas das vezes nós não compreendemos, mas devemos confiar em Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então nós devemos tomar cuidado para não deixar ser iludidos ou deixar ser enganados pelas tribulações do dia a dia e perder aquilo que é o mais precioso, a nossa vida eterna. Então a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Algum comentário, irmão Ricardo? Ou vamos seguir a leitura bíblica? Pode seguir a leitura bíblica. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Eu leio a primeira coluna e o irmão lê a segunda. Amém. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo
que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Sim, e ele colocou, né? Porque ele tinha consciência, né? Do céu, né? Ele tinha visão do céu, né? Por isso a importância nossa de buscar e estar cada vez mais perto de Deus para ter essa visão, para que a gente tenha força. E Paulo, né, ele falava disso com muita propriedade, porque ele mesmo fala de si mesmo, né? Conheci um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Isso. E lá viu coisas que ao homem não é lícito dizer. Quer dizer, ele tinha experiência, ele tinha bagagem para falar da esperança, né? Da glória de Deus, do que nos espera, do que nos aguarda. E é o que nós vamos ver, né? Porque nós, nessa lição, nós vamos ver essa esperança. Porque nós temos outras esperanças, né, irmão Fabiano? Uhum. Às vezes nós esperamos que um parente se converta, que o filho se converta, que a igreja passe por um avivamento, ou que determinada coisa que a obra de Deus exige de nós, ou exige aqui da igreja mesmo, se cumpra, se concretize, se realize. Nós temos muito. Mas essa esperança que está falando a lição aqui nesta manhã, é a esperança, né, do aparecimento de Deus. Se você ler aqui a leitura bíblica em casa, falou de um corpo que não é corruptível, né, de um novo corpo. Isso. E isso que a gente tem essa esperança maravilhosa. Por quê? Aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, para podermos chegar na glória de Deus, contemplar sua face e ver na sua totalidade o poderio deste Deus. Amém. Então, nos objetivos da nossa lição, no primeiro tópico é mostrar o alvo da esperança cristã. No segundo tópico é explicar a doutrina da esperança cristã. E o terceiro tópico é enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. A nossa introdução: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 e o versículo 21. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã, e é o quando ele é importante em nossa jornada para o céu. Amém. Irmão Fabiano, eu li essa introdução aqui, e eu separei aqui para ler um pedaço, um trecho aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que é muito conhecido pelos irmãos, o versículo de número 13 em diante. Eu vou ler aqui, sim, certo? E fazer um breve comentário aqui, porque eu acho que é de profunda necessidade. Olhe bem, nós estamos estudando hoje sobre a esperança do cristão, né? E agora parece que a gente, quando eu já falei isso aqui em lição passada, a gente está olhando o contexto que o mundo está vivendo, não só o Brasil, mas o mundo todo, e a gente vê que o que está perto de acontecer, né? A vinda de Cristo, muitos estão aí falando, Jesus está voltando, né? A gente que é estudioso da palavra de Deus começa a comparar as profecias, né? As que se cumpriram até aqui, e a gente está vendo que tudo concorre para isso aí, não é mesmo? Então, é muito importante a gente fazer menção da vinda de Jesus.
há um tempo atrás, ficou até meio esquecido as pregações sobre a vinda de Jesus. Pouco se falava um tempo atrás. Agora estão falando mais, mas há um tempo atrás aí, sei lá, 5, 10 anos, não sei, a gente não se via muito falar sobre a vinda de Jesus. Não sei se os irmãos vão concordar comigo nesta parte. Eu notei isso aí. Mas muito bem. O versículo 13 diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Está vendo aí? Olhe bem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Uma coisa, não é bem sobre esperança, mas eu quero abrir um parênteses. Olhe bem. Aqui está dizendo, né, que nós não podemos ser ignorantes acerca dos que dormem. Tem muita gente dizendo aí, irmãos, que o crente está morrendo e está indo para o céu. E está indo para o céu e está lá andando lá. E tem crente, e ainda tem alguns dizendo, irmão Claudino, que está olhando aqui para baixo e vendo a situação como é que está aqui. Agora você imagine bem, como é que um pai, uma mãe, de um filho que está desviado nas drogas, no roubo, no homicídio, vai estar no céu vendo a situação do filho dele aqui embaixo. Já dá para ver que isso aí não está certo. Sim. Ele vai ficar lá alegre. O que ele está fazendo lá? A Bíblia é enfática em dizer: bem-aventurados os que dele já dormem no Senhor. Irmão, tem ninguém andando em lugar nenhum, não. Aliás, isso aí é uma linha teológica, até que tem alguém que está defendendo isso aí. Mas eu aprendi isso desde a minha tenra idade na igreja, irmãos. Está dormindo, está no lugar de descanso, no paraíso, onde queira, certo? Mas estão dormindo. Por quê? Por que está dormindo? Porque vai ressuscitar. Não ressuscita quem está andando e está vendo alguma coisa em algum lugar. Não ressuscita não, meus irmãos. Então, é que dele já dorme no Senhor. E aqui, ó, o versículo de número 14 diz assim, ó: assim também, parte B, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O sepulcro vai ficar remexido lá, ó, para dizer que ressuscitou. Para quem ficar aqui ver que ressuscitaram. Receberam um corpo transformado. Certo? Muito bem, vamos para frente. É um parênteses que eu abri aqui, tá? É um parênteses que eu abri aqui. Dormir, quem está dormindo está num sono, esperando o toque da última trombeta. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o versículo 18, que é importante. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que, portanto, consolai-vos uns aos outros? Irmãos, se você está passando por dificuldade, adversidade, tribulação, Jesus está voltando, irmão Fabiano. Sim. Aqui é o que o versículo está mandando dizer. Consolai-vos o quê? Com essas palavras. Que palavra? Que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. Eu não quero dizer aqui que estou passando por grande luta na minha vida, uma adversidade terrível que está me entristecendo. Mas existem crentes aí, irmão Fabiano, que estão passando, às vezes, até anos, e são desejosos de que Jesus volte. Quando a gente vê os relatos da igreja perseguida nos países aí, perseguição ferrenha, Arábia Saudita, países muçulmanos, Marrocos que não permite, pessoas que ficaram presas uma vida inteira, elas se mantiveram firmes, aguardando essa viva esperança. Aguardando essa viva esperança. É isso aí. Não é mesmo? Então, quer dizer, nós temos que perceber e ver uma coisa. Os irmãos notaram que aqui, ó, aqui, né, na capa da lição está escrito assim, ó: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Os irmãos já viram todas as lições que nós estudamos. Ficou em torno de quê? Da obediência à palavra de Deus
e da santidade do cristão. Porque se não for pela obediência, pela santidade do cristão, meus irmãos, nós não conseguimos manter acesa essa esperança maravilhosa. Não conseguimos. Porque não dá certo, não dá certo. Aí, se você não se santifica, se você não obedece, você mesmo começa a se autocriticar e a ver que você não está dentro dos ditames da palavra de Deus, aí a esperança vai morrer. Sim, porque você começa a olhar para outro lado. Pois é. Por isso que ele diz assim, ó, manter o foco, né? Olhar para o consumador e o autor da vossa fé, né? O autor e o consumador, né? Amém. O que orquestrou a salvação toda e o que vai consumar ela, né? Fique de olho nele, não tira a sua visão dele. Porque se a gente tirar a visão, colocar a visão em outras coisas, é que não é uma pessoa que tem uma família normal, né? Família normal tem os seus problemas, os seus percalços, né? Aí começa só a olhar o Facebook, aquela mentirada que tá lá e começa a acreditar aquilo como verdade, né? Daqui a pouco vai olhar que a família dela é a pior de todas, né? E começa a criar uma angústia, uma aflição, isso, aquilo, e começa a desvalorizar aquilo que tem de valor, né? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Para onde nós olhamos? Para onde aponta a esperança do cristão? A esperança do cristão, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante, que futuramente é o que não se vê ao futuro. Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Timóteo capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Primeiro, Colossenses, capítulo 1, e versículo 27. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Porque tem palavras que são imbuídas de uma energia, elas não conseguem, porque as palavras são para descrever as coisas, né? Mas nós não conseguimos descrever, a esperança é uma delas. É algo que tem uma força imensa, né? Como uma mulher que está com dores de parto para ganhar a criança, né? E está naquilo, na esperança que dá tudo certo e tudo mais. A gente sempre, isso mantém a gente vivo e nos impulsiona a caminhar para frente, mesmo diante das adversidades. Bom, Ricardo? A gente, né, vê que a esperança é uma expectativa favorável e confiante. A gente precisa acreditar. Precisa acreditar. Crer nisso aí já é um grande milagre, meus irmãos. Porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer sempre isso aqui, ó. Nunca vi coisas sobrenaturais. Eu nunca vi. Nunca vi coisas... A voz audível de Deus. Anjo. Nunca vi anjo. Nunca vi o céu se abrir e sair um fogo, uma coisa. Nunca vi nada disso. Mas eu, como sou um ouvinte da palavra, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora tem uma coisa, a gente também recebe, né, irmão Claudino? A visita do Espírito Santo na vida da gente. Sabe o que é uma alegria do Espírito, certo? E a gente vai vivendo e vendo as coisas se cumprirem, coisas que Deus prometeu se cumprir, a gente vai crendo. E sem fé é impossível você ter esperança. Sem fé é impossível, né? Podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Nós estamos nessa expectativa. Acreditamos, confiamos, né? E por que somos livres da depressão? Por que somos livres de pensamentos ruins? Por que nós dizemos feliz, alegre? Eu sou uma pessoa realizada, irmão Fabiano. Acredito que nós aqui que estamos aqui, irmão Claudino, irmão Fabiano também é. Somos realizados. Não falta nada para nós, não. Né? Tem alguma coisa que te atormenta? Porque tem gente que a gente conversa, rapaz, vem de madrugada um negócio sopra no meu ouvido, eu assusto e eu começo a pensar no futuro e eu começo a ficar preocupado com isso. Na minha terra, uma vez, eu preguei isso aqui, falei, na minha terra, uma vez, irmão Claudino, um homem morreu correndo dentro de casa. Um homem morreu, ele não era evangélico, não. Ele morreu correndo dentro de casa, sem esperança nenhuma, gritando, viu que a morte está chegando, não sei como que ele viu, os filhos que contaram isso para nós. E os filhos, pai, não, não, você não vai morrer, não. E ele corria no braço de um filho, no braço do outro, e foi indo, lá segurou ele morreu dentro de casa, gritando apavorado. Mas nós não, nós temos esperança, nós sabemos nosso futuro, nós cremos.
E isso é um sobrenatural de Deus na vida da gente. Não tem como. Não tem como te explicar assim. Como é que é isso, irmão Ricardo? Ou como é que é isso, senhor? Como é que é isso, seu Ricardo? Alguém que não é evangélico? Como é que você pode, né? Eu já vejo a gente chega cantando no serviço, né, irmão Claudino? Chega cantando. Rapaz, como é que você de manhã cedo chega cantando? Alguém pergunta pra gente, né? Fala, vem cá, eu tenho Jesus, rapaz. Jesus é assim, aí você prega. Jesus no meu coração é isso, assim, assim. Olha que esperança maravilhosa. E outra coisa, nós não estamos aqui, meus irmãos, pregando uma coisa que tiramos atrás do ouvido. Não. Nós temos a palavra de Deus, né? Que está sendo escrita aí há quase 6 mil anos, ou 4 mil anos e pouco, não sei, né? O Novo Testamento, que depois que Jesus implantou o Evangelho, foi escrito. Teólogos abalizados, homens de Deus, abnegados homens de Deus, que fizeram proeza nessa terra. Nós temos aí o legado deles, a história deles, que é verídica, não é mentira, não é conto carochinha. E a gente, isso tudo fortalece a nossa fé. E a nossa esperança vai cada dia mais crescendo. Crescendo e ficando viva diante de mim, de nós e diante de Deus. Então, meu filho, isso é um privilégio grande. Se tem alguém me ouvindo, aleluia, que não conhece Jesus, que não conhece esse plano de salvação, que não tem esperança nenhuma, que acha que vai vir um meteoro aí, dar no meio da terra e acabar com tudo. Tem gente pensando, uma vez, aquele cometa Halley passou perto do... 80, me lembro daquilo. Isso, teve gente que ficou apavorada. Eu lembro de gente sonhando, gritando, Halley, 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 né? Apavorado por quê? Não tinha... Rapaz, irmão, de novo vou dizer, você aí que não tem essa esperança viva, rapaz, isso pode entrar no seu coração também. Você pode ter essa alegria que nós temos. Você pode trilhar o caminho que nós trilhamos. Aí vai acontecer contigo o que está acontecendo conosco. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Deus está no controle de tudo. Pronto, aí a minha esperança aumentou mais um pouquinho agora. Lembrei disso. Deus está no controle de tudo. De tudo. Tudo é tudo. Ah, mas olha aí o contexto que nós estamos vivendo. Quero acabar com tudo, com a família, com a igreja. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Por isso que eu estou descansado. Nós estamos descansados. E o interessante é que o Salmo 4 e o último versículo, né, que o irmão Ricardo acabou de fazer aqui, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Segundo a Bíblia de ordem cronológica, né, que eles colocam a cronologia dos escritos ali, o Salmo 4 é escrito, ele é recitado, ele é criado, né, o salmista Davi como uma oração, na noite que ele está fugindo de Absalão. Quando eles cruzam quando eles cruzam ali, que ele foge de Jerusalém, porque Absalão ia tomar o trono, e aí tinha o conselho de Aitofel e do sacerdote que ele mandou voltar, que agora falhou o nome, que ele mandou voltar lá, que tinha o conselho deles ali, ou ataca ou não ataca, e Davi está fugindo com toda a sua família real, e com que ele podia fugir o resto do povo. E naquele momento ele recita, ele fala, eles colocam, não é Joiada, é um outro profeta, ele retorna. Ele está indo com Davi, Davi manda ele voltar. Aí Aitofel dá o conselho para que vá agora sobre Davi, para que mate, extermine tudo. E o outro disse, não, ele é como uma ursa fiada, né? Não vá agora porque Davi é brabo. E ele acabou escutando o conselho dele. E Davi, nesse momento, no momento na beira da morte, onde tudo ia se acabar, ele disse, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Né? Então, nos momentos difíceis da vida, é isso que devemos recitar, a nossa esperança, aprender com esses homens da Bíblia, como é que eles venceram e ultrapassaram as adversidades. Aprender com eles, nos momentos de angústia, porque ninguém está escape de passar por um momento de dificuldade, de algo assim, não, agora eu não tenho saída, mas de olhar para cima, né? Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? Então, não tem mais, mas se olharmos para cima, devemos estar ancorados nessa viva esperança. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas do apóstolo Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança cumprimento da promessa, a esperança da justiça, Gálatas 5:5, a esperança do Evangelho, Colossenses 1:5, a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8,
A esperança da vocação, Efésios capítulo 1 e versículo 18. A esperança da vida eterna, Timóteo capítulo 1 e versículo 2, capítulo 3 e versículo 7. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Timóteo capítulo 2 e versículo 3. Tito capítulo 2 e versículo 3. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, né? Que no final, né, a esperança, o amor e a fé, né? Mas de tudo depois no final é o amor, né? Bom, Ricardo? Veja bem, aquilo que eu falei no começo, meus irmãos. Olha quantas esperanças apareceu aqui nesse tópico, não é mesmo? Por causa da esperança que a gente tem, não é mesmo? Uma delas, a esperança do cumprimento da promessa. Nós esperamos. Quem prometeu é fiel e verdadeiro para cumprir. Então nós sabemos, nós temos a convicção que a promessa, aquilo que ele nos prometeu a respeito da vida eterna, do que está por vir, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem prometeu foi ele. E ele, a sua palavra não cai por terra. Outra coisa, muito importante, olha aqui, a esperança da justiça. Lá no capítulo 5 de Mateus, quando fala da bem-aventurança, fala, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Você às vezes não fica aí indignado com alguma coisa? Com a falta de injustiça? Ou melhor, com a falta de justiça que existe, tanto no âmbito secular, como às vezes até dentro das igrejas, não é mesmo? Mas Deus, ele é fiel, né? E não se iluda, meus irmãos. Se a Bíblia diz que de toda palavra ociosa que o homem disser, dará conta no dia do juízo, que dirá, palavra ociosa, uma palavrinha boba, uma palavrinha que você julgou que não tem importância nenhuma, né? O homem vai dar conta, que dirá as coisas grossas aí que a gente vê, coisas absurdas, né? Polêmicas e que está combatendo contra o evangelho, combatendo contra Deus, combatendo contra você, meu irmão, que é justo, que teme a Deus, que faz tudo direitinho, né? Nós vivemos um contexto de quem é justo, quem é certo, quem faz direito. Se você é certo no seu trabalho, honesto lá com o seu patrão, se você procura se santificar, é um crente na igreja, às vezes respeitado, fique sabendo. O contexto que nós vivemos, nessa inversão de valores, meu filho, vai toda a vida ir contra você. Vai toda a vida bater em você. Vai querer ver o seu mal, vai querer ver você desistindo do seu objetivo, vai querer ver você largando aquilo que você está fazendo para Deus. A murmuração, as fofoquinhas, o diz que me diz, que não é bem assim, isso aí toda a vida vai ter. Então, nós vivemos uma falta de justiça muito grande. E nós, que somos justos, que vivemos, que queremos ver a coisa direita, queremos que o evangelho flua, queremos que a igreja prospere, queremos ver o irmão alegre, feliz, queremos ver o irmão glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo, né? Temos essa esperança de justiça. Fique sabendo, você vai ser farto. É Deus, é Jesus quem disse essa palavra. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Tem essa esperança, que a esperança da justiça, que ela vai se cumprir. E outra, a esperança do evangelho. O que o evangelho nos promete? 100 vezes mais nessa vida e depois da vida eterna. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. A esperança do arrebatamento da igreja. Você tem medo do arrebatamento? Você, quando fala em arrebatamento, fica meio assim, nervoso ou cocheando entre dois pensamentos? Procura ver onde é que está o negócio errado aí. Qual é o fio que falta para ser conectado? Se você não quer que Jesus arrebate a igreja e não diga Maranata, ora vem Senhor Jesus, tem alguma coisa errada aí, rapaz. Nós temos que ter a esperança do arrebatamento da igreja. Rapaz, o que é arrebatamento? Tchum, fui embora. Pronto. Estou livre do pecado. Esse corpo que corruptível já foi transformado num abrir e fechar de óleo. Recebi a incorruptibilidade. Já vou entrar. Foi arrebatado? Já vai entrar no tribunal de Cristo para receber o seu galardão.
e vai lá ser condecorado com aquilo que você tem que receber, de tudo que você fez, de tudo que você prestou, até de um aleluia que fez alguém se converter, igual Daniel Berg, né? Isso. No hospital, passou assim na porta de um quarto e disse assim, meu Jesus querido, tinha uma mulher cancerosa deitada na cama. Eu já li a história de Daniel Berg, leia lá que você vai ver. A mulher cancerosa na cama, estremeceu, mão na campainha, e a enfermeira veio achando que precisava de algum atendimento. Não, ela disse, passou um homem aí, e ele falou assim, meu Jesus querido, vai lá, pelo amor de Deus, chama esse homem. Que quando ele falou, eu estremeci aqui na cama. A enfermeira correu lá, chamou ele. Daniel Berg anunciou Jesus, aleluia. A mulher se converteu, ele orou por ela, ela foi curada do câncer e virou uma grande missionária. Hein? Daniel Berg vai receber galardão daquele Jesus querido que ele falou. Isso. Deus não deve nada para ninguém, meus irmãos. Então, né? Arrebatamento da igreja. Tribunal de Cristo. Sai do tribunal de Cristo? Vamos para a boda do Cordeiro. Vamos casar com Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai nos servir. Né? Muito bem, terminou a boda do Cordeiro. Lá vem nós com Jesus na Jerusalém celestial. Né? Reinar com Cristo 1000 anos. Jesus vai falar assim, ei, pega lá Satanás, prende ele lá. Vai ficar preso 1000 anos. Porque é ele que incitava as nações contra o meu poder. Prende lá. Agora eu vou mostrar para político, para presidente, governador, deputado, para todo mundo que saúde, justiça, um governo sem corrupção, educação, no meu vai fluir certo, porque aqui não tem corrupção. Regerá as nações com vara de ferro. 1000 anos, depois de 1000 anos, e a igreja, à sua direita, ajudando ele a reinar, ajudando ele a governar nesses 1000 anos. Meu Deus, que esperança maravilhosa. Não vou nem falar mais não, senão vai muito longe, mas aí a minha esperança agora, aqui ó, sentir a presença de Deus, irmão Claudino. Aleluia, glória a Deus. A minha esperança foi acesa mais um pouquinho ainda. A esperança que eu tenho, aleluia, de um dia estar na glória com o Senhor, junto com a irmã Fabiana, junto com o irmão Claudino, com a igreja, ver minha mãe, ver meu pai, ver Abraão, Isaac, Jacó, ver meu Jesus. Oh, coisa linda, hein? Meu Deus do céu, maravilha de Deus. Aqui, ó, e a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, essa que eu acabei de falar, esperança da vida eterna, não preciso comentar mais nada, esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a glória de Deus, meus irmãos. Ah, como eu creio nisso, creia. E como falei, você que não tem essa alegria no seu coração, está me ouvindo, porque as ondas sonoras dessa rádio estão indo longe. Isso. Aleluia. Uma escola meio diferenciada, né? Eu acredito que sim. Você também. Jesus morreu por você também. Jesus te ama igual ele me ama, igual ele ama o irmão Claudino, igual ele ama o irmão Fabiano. Jesus te ama da mesma maneira. Não tem. Ele não faz acepção de pessoa. O céu é para todo aquele que abraçar essa salvação. Amém. Deus, o autor da nossa esperança. Aleluia. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15, versículo 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveradamente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por muitas perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos tentaram. Enfrentando, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu, por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Atos capítulo 20 e versículo 24. Ricardo. Consequência disso tudo, consequência do novo nascimento, né, meu irmão? Né, meus irmãos? Olha bem, esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Irmão, eu costumo dizer, o que nós somos, o que eu sou na presença de Deus, vem tudo de Deus, irmão Fabiano. É tudo dele. Se tirou ele, aí é o Ricardo.
Um homem natural, coitadinho. Não sei nem o que eu vou qualificar o Ricardo sem Jesus, né? É sei lá, né? Acho que nem um verme não é, porque o verme faz o seu papel. E um homem que não tem razão de viver, não tem nada. Então, é uma coisa sobrenatural. Temos o livre-arbítrio, né? Demos o nosso passo inicial para ele. Claro, eu tenho que ter meu reconhecimento, né? Abracei essa salvação, abracei essa bem-aventurada esperança, e o sobrenatural de Deus começou, e aquilo que é espiritual começou a operar na minha vida. E a gente vai deixando, vai dando lugar, o Espírito Santo vai nos orientando e nós vamos caminhando, não é mesmo? Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar, olhe bem, perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Porque você pode estar me ouvindo, puxa vida, que vida plena, que coisa linda que o irmão Ricardo está testificando aí, que ele recebe de Jesus. Rapaz, irmão Claudino, tem cada capeta que atravessa a nossa frente. Misericórdia, irmão. Oh, pensa que até porque, como o cedro do Líbano, se me fala a memória, não, a palmeira, que o vento deita ela lá assim, ó, e quando a tempestade passa, ela se levanta de novo. Cada vez que passa essa vendaval, tempestade de areia, que ela é mexida, a raiz dela se aprofunda mais ainda. Se aprofunda mais ainda. Porque no movimentar dela, ela abre, onde a raiz está, ela abre caminho para a raiz se aprofundar mais ainda. Então não adianta, meus irmãos. Costumo dizer que eu vou sempre precisar de esterco no meu pé. Sou uma planta de Deus. Os estercos estão por aí. Vai sempre cair no teu pé, irmão Claudino. Senão você não cresce, não. Senão você não tem seiva. Senão você não prospera. Você não dá fruto. Não adianta. E essa esperança me ajuda. Me ajuda. Quando eu li o versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu consolo é o quê? Rapaz, eu tenho esperança. Eu não posso dar confiança para esses homens aí, né? Como aquele corredor que estava ganhando a maratona lá antigamente, na Grécia Antiga, em Roma lá, os que estavam torcendo para o outro, que queria que o outro ganhasse, jogava um pedacinho de ouro no chão, jogava alguma pedra preciosa, alguma coisinha ali, para ele parar para juntar e o outro continuar. Vê só a astúcia do pessoal. Assim Satanás faz conosco. Usa esses estercos aí para julgar coisa que aparentemente até parece que é boa. Tome cuidado. Vou morrer dizendo. Espírito de discernimento. Espírito, o que é isso? O Espírito Santo te orientando. Rapaz, há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim, olha o versículo, são caminhos de morte. Pronto, meu filho. Tome cuidado. Vai ter quando você está perseverantemente, vai aparecer de sabor na sua jornada. A nossa fé tem sido provada pela história por meio de perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Rapaz, isso aqui é importante demais. Importante demais. Irmão, sabe por que essa Bíblia está aqui encadernada? Bonitinha. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Todos os livros, bonitinho aqui. Para mim, ter paz com meu Deus. Hã? Você já parou para pensar nisso? Por ela estar aqui, muita gente aqui, ó. Aqui, ó. Ó, olha o que está dizendo o tópico. A nossa fé tem sido provada pela história, por meio de perseguições cruéis. Irmão, teve gente que pagou com sangue, meus irmãos. Essa palavra está aqui, ó. Teve gente que pagou um preço terrível, certo? Teve gente que olha, teve que esquecer da própria família, da própria vida, para que essa palavra estivesse aqui, ó. Para que a minha esperança fosse cada dia mais completa diante de Deus. Devemos dar valor para isso, meus irmãos. Olhe bem, como é que Daniel Berg e Gunavinho começou a história da Assembleia de Deus aqui, dormindo num banco, meus irmãos, chupando manga no almoço e outra manga na janta, porque lá em Belém tem muita manga lá, né? Vai ler a história para você ver o que eles passaram, como é que foi o começo da obra. Eu conversei, acho que o irmão Claudino e o irmão Felipe também conversaram com o veterano da Assembleia de Deus aqui em Camboriú, o irmão Felipe Rocha. Ele contava como é que era, pedrada no telhado, não é mesmo? Olha,
Coisa terrível. O meu sogro contava que jogava biscoito, bolacha, dentro assim, ó, pela fresta da igreja, para os cachorros entrar dentro da igreja para perturbar o culto. Eles passaram por tudo isso, meus irmãos. Só que eles não olharam para isso, né? Pois é. Eles olharam para a esperança. Eles tinham esperança, meus irmãos. Então, quer dizer, vamos dar valor para essas coisas. Olha o que nós vivemos hoje. Olha o que nós vivemos hoje. Olha o que está acontecendo com esse evangelho penca de banana que tem aí na internet. Meus irmãos. Então, nós fomos perseguidos, né? E é isso aí. E nós temos que honrar o esforço dos nossos irmãos do passado. Temos que honrar. Isso também, eles tinham a viva esperança. E nós também devemos ter. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar aos acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 10. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos guarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória de ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, versículo 18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo no coração do crente. Nela encontraremos um Deus soberano, que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Porque uma doutrina da esperança. Eu estou lendo o segundo tópico, porque nossas horas voltam e faz um comentário geral, né? Muito aqui, né? A razão de termos essa doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morrem em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Com isso, não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra. Então, a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 aos 18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10 e versículo 23 confirma isso. Então, como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que breve tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se inicia lá em Gênesis, com a criação, aí nós temos a queda, né, por causa do pecado, né, mas Deus mesmo, mediante aquilo ali, ele já lança, né, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça, né. Ele está falando aí de Satanás, né, de Jesus e Satanás, né, que viria, né, para derrotar os conselhos, né, de Satanás, né, as obras de Satanás, né, desfazer as obras de Satanás. A Bíblia focaliza o futuro, né? É que você falou de Adão, da criação, estava na minha mente aqui. Né? O que aconteceu? Deus. Como é que Deus fazia? Chamava Adão, conversava com ele na viração do dia. Assim, uma proximidade, uma intimidade muito grande. Foi cortado isso, aí por isso que a Bíblia aponta para o futuro. E Deus começou a trabalhar
começou a trabalhar para trazer o homem de volta a si. E isso vai acontecer quando nós tivemos o corpo incorruptível, que Adão não tinha se corrompido ainda. Por isso Deus falava com ele. E ele falava com Deus, né? Não é mesmo? Então a Bíblia é pronta para o futuro. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente, né? Traz consolo porque é aquilo que eu falei do versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Claro, nós sabemos para onde vamos. A nossa esperança está viva diante de nós. Nós temos, se nós fizermos aquilo que o Senhor tem nos colocado na mão para fazer, vamos para lá. E por que a doutrina da esperança? Porque ela que é um tônico fortificante na vida do crente. A doutrina da esperança. Amém, irmão Fabiano? Só para lembrar, no início ali, nós estávamos falando ali sobre Aitofel e o conselho de Davi, é Uzai, né? Uzai. A irmã Rosineide, né? Rosinete de Capivari de Baixo, né? Mandou para nós. Amém. E também um outro irmão também tinha falado, tá atento, pessoal, tá atento. Mas isso foi o conselho. E Aitofel, vendo que o seu conselho não prosperou, e vendo que todo o seu plano caiu por terra, pegou o seu jumento, foi para casa e se enforcou, né? Aqueles que são contra os conselhos de Deus, por causa de vingança. Por causa de vingança. Toma cuidado. E Aitofel, se você parar para pensar, a esperança dele estava na posição que ele tinha. Isso. Todo mundo me escuta. Quando não escutou, tinha esperança em Deus? Não. A esperança era nele mesmo. Nele mesmo. No cargo que ele exercia, né? Uma coisa interessante aqui, irmão, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo, né? Então, todas as promessas que vêm da vinda de Jesus, que o irmão já colocou aqui, e o interessante que eu me lembrei aqui de um livro, né, em defesa do Evangelho, né? Em defesa de Cristo. O nome do livro é Em Defesa de Cristo. É um jornalista, Leo Strobel, ele era um ateu convicto. Ele era um jornalista muito famoso nos Estados Unidos, um jornalista investigativo. Assim como nós temos aqui o Cabrini e tantos outros, que são jornalistas que vão a fundo e vão buscar as coisas. Gil Gomes. Isso. E o Leo Strobel aqui, ele era um jornalista assim, e ele era um ateu convicto. E quando ele casou com a esposa dele, o livro vai contando a história, né? Eles fizeram um pacto de que os seus filhos não seriam colocados nenhuma religião diante deles. Eles iam ser criados sem nenhuma religião, para formar uma família realmente sem religião. E por certo fato, eles estavam no restaurante, Deus tem os seus caminhos de agir, né? Eles estavam no restaurante e a filha dele se engasga. E aí não tem ninguém, tem uma mulher que é enfermeira, que está ali também, que é crente. E ela faz um procedimento e ela fala de Jesus para a mulher do Leo Strobel. E a palavra entrou na mulher dele. E ela não sossegou mais. E ela começou a ir na igreja. E aí ela se converte. E Leo Strobel, não conseguindo arrancar a mulher dele daquilo e não querendo deixar dela porque a amava, ele começa a procurar um amigo dele. E ele diz assim, olha, o cristianismo está fundado num castelo de cartas. Quebra uma carta e ele todo cai. E o castelo, e essa carta, ela está fundamentada na ressurreição. Desminta a ressurreição e todo o castelo cai. E ele começou a investigar. Como ele era um jornalista investigativo, ele começou a correr as maiores sumidades. Médicos renomados, psicólogos e tudo mais, nas maiores universidades. E no final, ele se converte ao Evangelho. E ele escreve esse livro. Para os irmãos talvez que não gostam de ler, há o filme também, Em Defesa de Cristo. Ele é muito lindo. Veja lá. E veja, e essa é a nossa esperança. Ela está fundada na ressurreição de Cristo. E assim como ele ressuscitou, nós aguardamos isso também, a ressurreição, para estar sempre com ele. E é nisso que nós devemos estar focados. Porque muitas vezes nós falamos das coisas, mas nós não meditamos ou não temos consciência. Eu vi um vídeo essa semana, na Europa isso. Um jornalista saiu para perguntar pelas pessoas na rua. E ele perguntava, você é cristão ou você é muçulmano? Aí a pessoa dizia, cristão, cristão. A maioria, cristão, cristão, cristão. Depois veio a segunda pergunta. Me recite 2 versículos da Bíblia. Nenhum deles conseguiu recitar um único versículo. Não, um só falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Eu acho que um só que respondeu isso aí. O restante ninguém soube responder. Nenhum versículo bíblico. Deus se revela através da sua palavra. E se eu não tiver intimidade com a palavra dele e com ele, como eu saberei o caminho? Olha o título principal o título principal da nossa lição do segundo trimestre. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação. Como é que eu vou saber o caminho da salvação? Como é que eu vou ter essa esperança se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus? Ou eu estou olhando para outros alvos? A minha esperança está fixada em outras coisas, porque vivemos numa mordomia. Há um pastor muito famoso que agora falhou o nome dele. Depois que a gente passa os 18 anos, é complicado o negócio. É. E ele é chinês. E ele é um pastor muito respeitado lá. A igreja chinesa é uma das maiores igrejas do mundo. Só que ela é em pequenos grupos. Grupos de 10 pessoas, de 15 pessoas, de 20, que se encontram escondidamente. Porque se eles forem descobertos, são mortos. Então, a perseguição é muito ferrenha. Não pode. O chinês é sem religião. Os únicos que podem exercer alguma religião, alguma coisa na China, é os que vêm de fora. Mas para o chinês mesmo é fechado. Você pode ler lá, Missão Portas Abertas, é bem fechado. E ele contou uma coisa interessante quando ele esteve no Brasil, que um pastor perguntou para ele, né? Como é que vocês fazem... como é que vocês têm a igreja? Eu me admiro, tal. E aí esse pastor chinês, né, que mora hoje nos Estados Unidos, não sei se é vivo ainda ou é morto, mas ele olhou para esse pastor brasileiro e ele disse assim: a minha perseguição, a nossa perseguição é melhor do que a perseguição de vocês. Ela é mais branda do que a perseguição de vocês. Aí o pastor brasileiro bugou, como a gente diz. Como é melhor? Ele disse: porque a nossa perseguição, ela é ferrenha, morte, mas ela nos aproxima de Deus. A de vocês afasta de Deus. Porque a mordomia que vocês têm hoje afasta vocês de Deus. E aquilo é uma realidade quando a gente passa a pensar. Está tudo bom, vivemos bem, regaladamente, vamos à igreja como vamos a um clube, falamos da palavra de Deus como algo normal, mas não temos essa consciência e dessa viva esperança. E como o Ricardo falou, o corredor, quando eu estava correndo lá na Grécia, né, nas Olimpíadas, onde surge, eles jogavam barrinha de ouro, eles jogavam isso, pedra preciosa, tal, para que aquele corredor ele parasse para juntar aquilo, para que o outro alcançasse. E o inimigo está fazendo isso hoje conosco, colocando as coisas diante de nós que parece ser simples e não tem problema, mas isso está tomando nosso tempo. Redes sociais. Irmão Claudino, presbítero irmão Claudino. Tu está lá no Oriente Médio, né? Eu li esse tempo aí da perseguição, aonde foi preso um grupo de irmãos lá na Coreia. Eu acho que foi 30 ou 40 irmãos foram presos. Aí tiraram as Bíblias deles, tiraram tudo. E o carcereiro lá era bem marvado. Já que vocês entendem tudo da Bíblia, pega um caderno e escreve uma Bíblia que está na mente de vocês. Parece que deu 2 ou 3 versículos só. Ninguém guardava nada do que lia. Sim. É o que hoje, penso, a gente vem na igreja para quê? Não guardamos nada na mente. Guardamos uma vez em vídeo, no celularzinho, uma pregação, mas na mente, nossa... não está sendo guardado nada. Isso, da palavra de Deus, isso, que os antigos tinham. Assim, os crentes mais antigos era muito abalizados nisso. De ter fundamento, não precisar ler um celular ou no Google procurar. Está aqui para a gente um dia ficar sozinho, ter uma bússola, né? Porque no momento da adversidade é a palavra de Deus que vai nos orientar. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus está no deserto, ele está no momento de fragilidade, ele estava 40 dias sem se alimentar. Era Jesus humano ali, não era Jesus Deus. Porque senão a guerra era injusta, senão a briga não tinha coisa nenhuma, né? Bota eu correr com o bebê, não existe guerra de Deus e o diabo, não existe isso, né? Deus derrota Satanás nos próprios conselhos de Satanás, né? Olha, o que tu fala, o que tu dirige, o que tu coloca é uma ilusão, isso vai se desfazer. Então era o Jesus homem ali. Né? E Jesus combateu como? Com a palavra, também está escrito. Satanás usou da palavra de Deus e Jesus disse, também está escrito.
Então nós devemos tomar cuidado com isso, e como o irmão Claudino bem enfatizou, nós devemos ter isso, colocar, porque no momento da adversidade, é a palavra de Deus está dentro de nós, que vai nos manter nessa esperança. Algum comentário? Não, é que você falou que o irmão da China lá... Pastor, eu esqueci o nome pastor, dele. que falou que a perseguição nossa aqui é pior do que a deles. Ele falou que a perseguição dele traz eles mais para perto de Deus. E como é que Deus quer nós, meus irmãos? Perto dele. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Será que Deus não tá permitindo para que nós cheguemos perto dele também? Né? Como ele disse lá, olha a mordomia que nós temos. Tem alguém aqui proibindo nós de pregar o evangelho? Se eu sair com a Bíblia na mão, não tem problema nenhum. E é uma verdade isso aí que o irmão Fabiano falou. E outra coisa, se eu não pregar muito sobre o inferno e sobre o pecado, eu vou ser queridinho em toda a sociedade, né? Se o mundo, próprio Jesus, se o mundo vos odeia, primeiro ele me odiou. Por quê? Porque não quer ouvir a verdade, quer ouvir a mentira. E quando a gente prega realmente, não como uma acusação, mas a exposição da verdade bíblica, e você prega contra o pecado, e você pregar contra, como a gente teve a lição passada sobre o inferno e tudo mais, vão se levantar contra você. Com certeza. Mas se você não pregar essas coisas, você pregar o evangelho light, que Jesus é amor e não é juízo, porque o que devemos ter aqui é temor também, porque o mesmo Deus de amor que promoveu essa viva esperança dentro de nós, ele também é justiça e juízo. Então nós devemos ter cuidado. Cuidado, né? A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada no fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. Atos capítulo 27, versículo 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Ela representa tudo o que sustenta, estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Já passo para o irmão Ricardo. Mas em um mar revolto, quando o navio vê que o negócio está ficando feio, o que ele faz? Ele lança a âncora no fundo do mar, para que ele se mantenha firme ali, para que as ondas não o destruam, né? Para que não tire ele de rota, para que não leve esbarrar a pedras e a outros lugares. A nossa âncora não é jogada para baixo, a nossa âncora é jogada para cima. Ela tem que estar lá no céu, lá em Cristo Jesus. É lá que ela está apoiada, né? No dia da nossa conversão e até o final da nossa jornada ou arrebatamento de Cristo, essa âncora tem que estar sempre ancorada lá, né? Sempre ancorada lá. Irmão Ricardo? Tirou da minha boca a palavra. Não. É bênção de Deus, confirmação, né? Eu vejo assim, ó, uma tormenta muito grande e os marinheiros, igual lá a Jonas, né? Tem os que jogam carga no mar e corre de pele daqui, daqui. Acabou. Agora nós vamos a pique, nós vamos... Aí um grita lá assim, temos uma esperança. Lança a âncora aí. Tchum. Ela firma o navio e espera a tempestade passar. Depois prossegue a viagem. Nem sempre é assim, né? Tem lugar que, mesmo a âncora, a gente sabe também que não dá em ter profundidade, mas a gente sabe que muitas das vezes acontece isso. Então, a esperança que nós temos é uma âncora tremenda, meus irmãos. É que faz você, às vezes, ficar ligado, como disse o irmão Fabiano, joga a nossa jogada para cima, né? Lançar nossa âncora em Jesus, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por isso que o irmão Claudino falou aí do que aconteceu lá na Coreia, com certeza na Coreia do Norte, né? Não tinha a palavra aqui, ó. Os irmãos viram que eu não estou aqui me engrandecendo, mas quanta palavra que a gente lembra, porque a gente lê, estuda, e aí a Bíblia diz que o Espírito Santo faz a gente lembrar do versículo, né? Então lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele é onde a gente tem que ancorar, onde a gente tem que parar. Pois não. Tá. Não, o irmão Claudino falou aqui, dando um... Sim, para você defender a fé, né? Saber o
os pilares, né, as doutrinas bíblicas que nós cremos. Por que você crê no que crê? Nós devemos fazer essa pergunta. Por que eu creio nisso? Por que eu creio dessa forma? Né? Por que eu sou pós-milenista, ou não, ou milenista, ou pré-milenista? Por que eu sou isso? Por que eu creio assim? Por que eu não creio assim? Por que eu creio na Trindade? Como é? Nós devemos ir a fundo nisso. Para quando a gente for confrontado com outras religiões, outras seitas, a gente poder dar o testemunho. A gente poder dizer o porquê que é, né? E para a gente também. Né? Isso é muito sério. É, muito. E hoje em dia é um problema muito sério as redes sociais. Porque você vê um pastor pregando de forma certa o evangelho. Ele vai trazendo, Ele trouxe uma doutrina correta, ele falou corretamente sobre aquilo, ele explanou corretamente. Aí você rola a barra ali, né? Eu não sei muito falar os nomes, né? Mas você toca para cima ali no smartphone ali, nas redes sociais, já tem um outro pregador. Já é um pregador liberal. Já está dizendo tudo aquilo que o outro falou. Só que naquele do liberal se encaixa, né? Que é um Deus amoroso, não tem tanta coisa. Aí você começa a gostar daquele e começa a se alimentar daquilo. E aí vem os problemas. Né? Uma coisa interessante que devemos considerar, até 1950, se não me engano, até 1960, não existia óleo de cozinha. Não tinha óleo de soja e tudo mais. O pessoal cozinhava com banha de porco e tal, era outro tipo de gordura. Azeite. Azeite e tal, era outro tipo de gordura. E o azeite. O índice de infarto era 1.000 por população, vou dizer assim, fazendo uma estimativa é outra, mas é só um comparativo. Era 1.000 pessoas por ano. De 1960 até para frente veio os óleos de cozinha. E começou a ter muito infarto. E não sabia e foram pesquisar. Foi o óleo de cozinha. De 1.000 pulou para 100.000. Foi uma coisa exorbitante por causa do óleo de cozinha. Então, assim, um pouco de veneno levera toda a massa, né? Um pouco de fermento. Então nós devemos cuidar com essas... Ah, não, mas isso aqui, o que ele falou, tudo está certo, mas isso aqui está errado, não tem problema. Não. Aquele pouquinho veneno ali, o Salomão já falou, né? Uma mosca dentro de um perfume estraga todo ele, né? Uma mosca dentro do perfume estraga todo ele. Então nós devemos ter corretamente os ensinos para que essa esperança esteja firme dentro de nós. Irmão Fabiano, nós sabemos, por exemplo, que tem a questão de interpretação da Bíblia. Não é mesmo? Temos divergência entre até os evangélicos mesmo. Batista com assembleiano, assembleiano com presbiteriano, tem alguma divergência. Desde o véu usa o véu. Tem pecado em usar o véu? Nós não usamos véu. Certo? Mas tem coisas que tem aquela divergência de interpretação que não traz prejuízo nenhum. Sim. Agora, tem outras coisas que não. Aí, porque você sabe que tem alguma diferença de interpretação, porque às vezes você prega uma verdade, fala uma verdade que confronta você, né? Que faz você renunciar aí, que você tem que renunciar a isso que está fazendo. Aí eles viram para você e falam assim, irmão Claudina, isso aí é questão de interpretação. E não é. E não é. Né? E não é. O irmão Fabiano falou, temos que tomar cuidado. Entender. Tem doutrinas básicas que muitos estão tentando mudar e que não pode ser mudada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem tanta gente aí falando aí, alguns dos famosos aí, falando que a Bíblia está ultrapassada. Isso é coisa forjada no fundo do inferno. Sim, para modificar. Não tem nada de... É a Bíblia que tem que se adaptar ao ser humano e não o ser humano ser transformado por ela. É diferente. É o ser humano tem que ser transformado, ser gerado uma nova criatura, né? Dentro dele através da palavra de Deus, através pela anunciação do Evangelho. Sim, totalmente contra. Só vou dar uma pinceladinha aqui, a referente aí, né, aquele versículo que diz, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ali ele tem mensagem não só para o corpo físico morto, eu penso, mas aqueles que já estão dormindo no Evangelho. Pesado, mas não sejamos ignorantes acerca daqueles que já estão dormindo, já não tem mais esperança. Sim, que já não tem mais esperança e perdeu. Uma coisa interessante, quando a gente lê o Salmo 90, nossas horas voam, lê o Salmo 90 que diz assim, até 60 e 70 anos, o que passa disso, a idade do homem vai até 60 e 70, né? O que passa disso é enfado e canseira. É um Salmo de Moisés, aquilo ali, não é um Salmo de Davi. Mas ele fala que a idade do homem é até 60 e 70.
O que passa disso, enfado e canseira. Quando ele está falando aquilo, é quando Deus diz para o povo lá, por causa da murmuração, diz assim, ó, Moisés, ninguém mais vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, porque eles mantiveram a palavra. Mas os outros ali, por causa da murmuração, e que não confiaram ali, que acreditaram nos 10 espias lá, não vão entrar. Para cada dia será um ano que vocês vão começar a andar em roda no deserto. Só vai entrar de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima, ninguém vai entrar. Então, 20, com 40, vai dar. Já tinha o 30, né? Vai chegar os 60, 70. Aí, quando você vai ver Caleb está com 75 anos e diz para Josué, né? Olha, tinha prometido. E a minha força é como eu tinha lá os 40 anos de idade. Caleb estava com 75. E a Bíblia diz que 60, 70 era enfado e canseira. Porque aqueles homens ali que ele fala de enfado e canseira não tinham mais esperança de entrar na terra prometida. Porque Deus disse que eles não iriam entrar mais. Só que Caleb tinha a esperança dentro dele de entrar e ganhar a terra. E ele está com 75 anos. Assim, ó, eu estou com a minha espada aqui, pronto para guerrear, matar o gigante, porque a terra que ele tinha que conquistar era a terra de gigante. Eu estou pronto aqui para conquistar a terra e a minha força, o meu vigor é como eu tinha os 45 anos. E ele conquistou e viveu nela. E viveu nela. Então, a diferença de quem tem esperança e de quem não tem. Porque o dinheiro, a vida boa, ela pode proporcionar mas quando se chega lá os 60, 70, um homem de 60, 70 anos, mesmo ele realizado, mas se ele não tem a esperança, ele vai olhar para trás e vai falar que nem Salomão. Tudo é vaidade. Tudo é vazio. E aí ele escreve o livro mais azedo, né, da Bíblia, né, que é o livro de Eclesiastes. Então nós devemos tomar cuidado com isso. O irmão Pedro Cristino respondeu. Caleb tinha 85 anos. Eu preciso ver na Bíblia. Eu 85. Quis falar, mas mas ele deveria ter falado. 85. 85 anos. Vê. A Bíblia diz que era de 60 a 70. Caleb tinha 85, já tinha 15 a mais. E ele disse, o meu vigor é como eu tinha lá os 40. E conquistou ela e viu. Então a diferença da esperança. Por isso nós devemos estar apegados nessa esperança, para que o nosso vigor nunca se desfaleça pelo tempo, pela idade. Aleluia. Mantendo a firme esperança, nosso último tópico. Eu vou ler os dois últimos aqui, né? Porque a esperança do crente, essa é a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo, não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam uma esperança de uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança na astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia. Em síntese, toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, conforme Colossenses capítulo 1 e versículo 27. Mantendo firme a esperança, à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser com Jesus 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vida seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a esperança viva e firme, conforme Lucas 18 e capítulo 8. Uma coisa importante,
em rápidas palavras, né? Porque a esperança do crente é a melhor. Claro que é. Primeiro que o inimigo das nossas almas inventou um monte de invenção aí, né? Para desvirtuar o povo da verdade do evangelho. Que é a nossa esperança, aliás, a esperança de todo ser humano teria que ser, né? No evangelho, naquilo que Deus tem preparado para nós. Muito bem. Por isso, aqui o tópico está dizendo aqui, ó, história cíclica. O que significa isso? Uma repetição. Você nasce, vive, morre e reencarna de novo e vem de novo. Tem gente, tem religião que diz que você reencarna numa barata, reencarna numa tartaruga, reencarna... Quer dizer, olhe bem, por isso a nossa é a melhor. E outra coisa... Em astrologia, crê na posição das estrelas, eu sou de Capricórnio, eu sou de Sagitário, eu sou disso, sou daquilo. E você já notou que nesse horóscopo aí, nunca tem uma diversidade? Geralmente, tem alguma coisinha, mas geralmente é sorte no dinheiro, esse dia é bom para você arrumar uma namorada, e assim vai, não é mesmo? E a quiromancia. O que é quiromancia, meus irmãos? É aquilo que o cigano faz contigo na rua. Dá tua mão aqui, que eu vou ler a tua mão. Isso é quiromancia. Olha a tua mão, aí começa, né? Ele quer um dinheirinho seu, né? Acredito, eu quero crer, né, irmão Claudino, que não tem crente nesse contexto dando mão para cigano ler. Não tem. Mas isso acontece. E o que acontece? Desvirtua da verdadeira esperança. Tem esperança nisso tudo e a verdadeira esperança não está na sua vida, né? E outra coisa é manter firme a esperança, de modo que isso requer uma vida. Olha aqui. O que eu falei no começo? Que a nossa lição está em torno de obediência e santidade. De modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar a promessa de ser como Jesus. É o último tópico da lição. Para desfrutar essa promessa, meus irmãos, para você ter essa esperança, faça a sua parte. Deus não deixa dele cair por terra de jeito nenhum. Faça a sua parte. Uma vida de pureza. Você tem que ter ciência, tem que ter sabedoria para servir a Deus. Para interagir com o irmão Fabiano, para interagir com o irmão Claudino, para interagir na igreja, com a sua família. O cristão, ele não é o bambambam, o expert, mas ele é diferente. Nós temos que ter uma vida diferente. E a Bíblia Sagrada está aqui para nos ensinar isso. Ó. Outra coisa, o seu pastor te ensina isso. Tua esposa te ensina isso. O teu marido te ensina. Às vezes os filhos ensinam. Por quê? Porque Deus quer te polir, quer te moldar e quer que você tenha essa viva esperança e seja, primeiro, esteja em paz com Deus, tenha comunhão com Ele, intimidade com Ele e viva uma vida plena. Amém. O Ricardo, o irmão Claudino já botou a musiquinha já avisando, né? A irmã Joana de Itapema está fazendo almoço e assistindo a EBD. Muito obrigado, irmã Joana. E todos os irmãos aqui do Facebook, né? Da fanpage, né, dos Gideões, né, e estiveram ligadinhos conosco, escreveram, deixaram seus comentários, eu li cada um, né, os irmãos aqui que me ajudaram aqui, onde eu não estava dando uma informação errada, né, ou não me lembrava, né, então que Deus abençoe a irmã Joana. Também quero deixar um abraço, onde eu estive conversando com o irmão Carlito, porteiro ali na Igreja Assembleia de Deus de Itapema também, é o templo sede, e a sua esposa Angelita, que Deus abençoe os irmãos, né? Eu não estava ali, então que Deus abençoe o irmão Carlito, né? Ontem ele estava contando o testemunho dele, que ele tinha um supermercado, e um dia chegou um irmão daqui de Camboriú, há muitos anos atrás, né? E ele estava encostado e dentro dele aquilo falou assim, ele vai falar com você. E ele ficou aguardando, e esse irmão, dentre muitas coisas, falou, Deus quer você na obra dele. E aí aconteceu muitas coisas, mas como que eu na obra? Não sei pregar, não sei cantar, não sei orar, não sei fazer nada. E aí quando ele veio, hoje ele é o porteiro da igreja já há muitos anos, né? E até ele riu, né? Que ele teve que levar alguém, ele teve que faltar um dia lá, né? Porque ele é responsável pela abertura da igreja e tal, ele teve que faltar. E naquele dia ficou o segundo lá, o responsável, né? E quando ele veio na outro dia de culto, o segundo disse, olha... Se cada pessoa que perguntou por ti me desse R$2, eu estava com o bolso cheio. Mas, porque é conhecido aquele, é o dom dele ali, da recepção, da porta. E é muito importante, os irmãos, ainda falei, porque é você que recepciona, né? Você é o primeiro ali que está ali. Se você recepciona mal, as pessoas não vão se sentir bem. Então, você muitas vezes é o porteiro da igreja,
às vezes acha que não é valorizado, mas sua função é muito importante na igreja. Talvez uma das mais importantes, porque você que recepciona, você é a primeira imagem que a pessoa tem da igreja. Então você recepciona o visitante, você coloca ele num lugarzinho bom, coloca lá na frente para ouvir a palavra, tudo isso aí vai influenciar na sequência do culto daquela pessoa, né? E o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Tá bom? E quero deixar um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento. Você que esteve ligadinho pelas redes sociais, você que esteve ligadinho pelo rádio, esteve conosco, irmão Claudino Silva na tecla de som, o pastor irmão Ricardo Mendonça, que esteve aqui ministrando a aula. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar para encerrar, deixar finalmente para o irmão Ricardo aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela tua presença, por tudo, Senhor, pelos irmãos que esteve lá do outro lado do rádio, Senhor. Dá a tua bênção a cada um. Se algum estiver com alguma petição diante de ti, Senhor, que o Senhor vá de encontro a essa vida agora, Senhor. Supra necessidade. E, Senhor Jesus, que possa, Senhor, acalentar e confortar o coração daqueles que necessitam. Ser conosco, dando-nos um dia abençoado, um domingo abençoado, um culto abençoado logo mais, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos.